Bem, pessoal, nessa semana iniciaremos o estudo dos sólidos. Mas, o que são sólidos? Sólido é uma figura geométrica tridimensional cuja superfície é composta por regiões poligonais. Na aula de hoje, daremos ênfase ao estudo dos prismas. Vamos começar falando do paralelepípedo, uma figura bastante conhecida, cuja forma é vista no nosso dia a dia, seja como uma caixa de sapato, uma caixa de leite, um baú de caminhão, etc. Como vocês podem ver na figura, cada uma dessas regiões poligonais, que no caso do paralelepípedo é um paralelogramo, é chamada de face. E a interseção de duas faces é chamada de aresta. Quando todas as faces de um paralelepípedo são retângulos, ele é chamado de paralelepípedo retângulo. Estou utilizando o baú de um caminhão para chamar a atenção que costumamos nos referir às medidas de três arestas não coplanares de um paralelepípedo retângulo como comprimento, largura e altura. Um paralelepípedo retângulo que possui comprimento, largura e altura iguais é chamado de cubo. Vamos denominar a quantidade de espaço ocupado por um sólido de volume do sólido. E para medir esse volume, vamos utilizar como unidade de medida o cubo de aresta medindo uma unidade de comprimento. Isso se deve ao fato de haver um axioma que diz que um cubo de aresta medindo uma unidade de comprimento possui volume medindo uma unidade de volume. Desta forma, podemos enunciar o seguinte resultado. Um cubo cuja aresta mede o número real n possui volume n ao cubo. A demonstração desse teorema é longa, porque ela é dividida em três etapas. Uma, supondo n inteiro, uma, supondo n racional e uma outra, supondo n irracional. De maneira análoga, é possível provar que o volume de um paralelepípedo retângulo é igual ao produto de suas dimensões. Como pode ser visto na figura, o volume do paralelepípedo é, na verdade, o produto da área de sua base pela sua altura. Mas, de modo geral, é muito trabalhoso obter o volume de um sólido fazendo a comparação com o volume do cubo unitário. Assim, para calcularmos o volume de outros sólidos, faremos uso de um método bem prático, conhecido como princípio de Cavalieri. Mas o que diz esse princípio, ou axioma? Então, nós temos o seguinte: vamos considerar dois sólidos de mesma altura, cuja base tenha a mesma área. Então, dois sólidos, mesma altura, bases de áreas iguais. Suponha que esses sólidos estejam sobre um plano, que eu vou chamar de plano alfa. Qualquer que seja o plano paralelo ao plano alfa, que intercepta esses sólidos em seções, se nós ganharmos seções de mesma área, nós dizemos que estes dois sólidos possuem o mesmo volume. Então, vamos definir mais um sólido, o cilindro. Mas, o que é um cilindro? Então, novamente, vamos pensar em um plano. Nesse plano, pensemos em uma curva simples, C. Essa curva simples, o que quer dizer simples? Quer dizer que ela não tem autointerseção. Então, dada essa curva, vamos pensar também na região limitada por ela. Então, dado esse plano alfa, pensemos também em uma geratriz.
Essa geratriz é um segmento de reta que não é paralelo a esse plano-alvo. Então, dada essa curva nesse plano e uma geratriz, vamos pensar agora em pontos que estão sobre a curva e pontos que estão na parte interna dela, ou seja, na região limitada por ela. Cada ponto desse eu vou chamar de P. E aí nós já sabemos que esse plano, ele divide nosso espaço em 2 semi-espaços. Vamos trabalhar apenas com um. Então vamos pensar no semi-espaço superior. A partir disso, eu vou trabalhar com segmentos que são congruentes e paralelos a essa geratriz. Esses segmentos têm uma extremidade nesses pontos P que eu falei que estão sobre a curva ou na região limitada por ela. A união de todos esses segmentos me dá um sólido chamado cilindro. Então, quando a base do cilindro é uma região poligonal, esse cilindro é chamado de prisma, o qual é nomeado de acordo com a sua base. Por exemplo, se tivermos uma base, se a base for um triângulo, temos um prisma triangular. Se a base for um heptágono, temos um prisma heptagonal e assim por diante. Então, temos uma definição. A interseção de um prisma com um plano paralelo ao plano da base é chamado seção meridiana ou seção. E um resultado: toda a seção meridiana de um prisma é congruente com a base do mesmo. Utilizando essa proposição e o princípio de Cavalieri com o prisma e o paralelepípedo, nós provamos que o volume de um prisma é igual ao produto da área de sua base pela sua altura. Agora, nós vamos falar um pouco sobre a área lateral e a área total de um prisma. Lembrem-se que a face de um prisma é um paralelogramo. Então, a área lateral de um prisma é a soma das áreas das faces. Então, para calcular a área de um prisma, basta calcular a área de cada face e somar todas essas áreas. No caso da área total, nós temos que ela é a soma da área lateral com a área das bases. Então, no caso de um prisma triangular, a sua área total será a soma das áreas dos retângulos, se esse prisma for um prisma reto, com a área das duas bases que são triângulos. Então é isso, pessoal. Nos veremos na próxima aula.